Domingo, 6h30 da noite, teremos Vasco versus Bragantino. Jogo fora de casa para o Vasco, jogo que o Vasco terá como seu grande desfalque não poder contar com o técnico Fernando Diniz, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. Mas eu vou te mostrar qual é a provável escalação do Vasco para esse confronto, como o Vasco deve ser escalado. O Vasco que contará com o retorno de Hugo Moura, que cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense pela expulsão no jogo contra o Fortaleza. Vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Bragantino. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular nesse jogo, isso é uma certeza. A dupla de zaga do Vasco novamente será formada pelo Cuesta e pelo Robert Renan, que é uma dupla de zaga que vem trazendo confiança pro torcedor, mas também acaba trazendo confiança pro restante do time, né? Que sabe que tem uma dupla de zaga que não vai comprometer lá atrás. Então o Vasco precisa fazer o que vem fazendo, marcar gols na frente e continuar sem levar gols, né? Então o Vasco tem o Cuesta e o Robert Renan como presenças confirmadas para essa partida. Na lateral direita, novamente, o Paulo Henrique será titular. Paulo Henrique foi muito bem no jogo contra o Fluminense, inclusive deu uma assistência, marcou muito bem, fez um jogo de bastante imposição, como é o costume do Paulo Henrique, tá vendo uma ótima fase, seleção brasileira. Então Paulo Henrique vai ser o titular pela direita. Na lateral esquerda, o Vasco terá o Lucas Piton mais uma vez. O Piton fez também um bom jogo contra o Fluminense, não avançou tanto nele, tanto o Paulo Henrique, né, mas fizeram um bom jogo, principalmente defensivamente. E o Vasco vai ter no meio de campo, como eu falei para vocês, o retorno do Hugo Moura, mas existe uma dúvida se o Hugo Moura será ou não titular, porque o Tietê, na tendência, né, a gente imagina que o Fernando Diniz vai manter o Tietê como titular ao lado do Cauã Barros. O Diniz gosta de jogar com um time com pelo menos um volante que tenha mais essa qualidade no passe, que seja um pouco mais móvel, que seja um cara mais boxe to boxe. O Hugo Moura e o Barros dão mais consistência, a gente pode dizer, na hora de marcar, na hora de fazer o combate defensivo. Mas talvez falte um pouco algum deles chegar mais no ataque para ajudar também a criar. E aí eu acredito que o Diniz vai manter o Tietê e vai colocar o Barros no meio de campo ao lado dele. E o Hugo Moura pode iniciar no banco de reservas como uma opção. Significa que o Tietê vai ser o titular, que o Hugo Moura é reserva? Não, cara. Só que eu acredito que nesse jogo sim ele vai com o Tietê e com o Barros. Mas não é descartada a volta do Hugo Moura para o time. Eu acho que a única dúvida que existe nesse momento no Vasco é se vai jogar o Tietê ou o Hugo Moura. De resto, o time deve ser basicamente o que vem jogando nas últimas partidas. Então o Barros vai fazer a dupla de volante, é uma certeza aqui. E do meio para frente o Vasco terá o Andrés Gomes na meia direita como titular. O Andrés Gomes que tem crescido de produção, participou do segundo gol do Vasco contra o Fluminense. É um jogador que eu acredito que em breve vai marcar um golzinho com a camisa do Vasco. Ele era um jogador que marcava uma quantidade interessante de gols quando jogava lá na MLS. E no Vasco não vai ser diferente. Andrés Gomes dá muita velocidade, ele acaba ajudando nessa puxada de contra-ataque, mas também é um jogador que é bom na hora de construir jogadas, como foi no gol contra o Fluminense que eu já destaquei para vocês. Felipe Coutinho, que vive uma ótima fase, um ótimo momento, vai jogar armando a equipe do Vasco. E aí a gente tem que destacar sobre o Felipe Coutinho, a partida absurda que ele fez contra o Fluminense, que é um jogador que está no radar do Ancelotti com certeza. Se vai ou não ser convocado, isso aí eu não sei, mas ele tem que estar no radar pelo nível das atuações que ele vem fazendo. O Felipe Coutinho vem sendo um dos protagonistas desse time do Vasco, armando as jogadas, começando o jogo lá atrás, jogando lá na frente, assim, tá jogando muita bola o Felipe Coutinho. Na meia esquerda, o Nuno Moreira será o titular novamente, ele que vem de gol marcado no jogo contra o Fluminense. O Nuno Moreira, a gente sabe da importância tática que ele tem, importância técnica que ele tem também. E no comando de ataque, a revelação do Campeonato Brasileiro até o momento, que é o Ryan. E aí, novamente, devemos seguir com o Verratti no banco de reservas. O Verratti sempre é uma opção para entrar. Ele entrou no jogo contra o Fluminense, participou da partida, mas o Diniz vai manter o Ryan jogando como centroavante, porque vem dando certo, né? Ele vem marcando gols, vem ajudando a equipe e ainda deu a possibilidade da entrada do Andrés Gomes no time titular, que é mais um jogador que vem participando muito bem. É aquilo que a gente já esperava, o Vasco um pouco mais móvel, mas também que continua marcando gols, com o Ryan sendo o protagonista agora dos gols marcados pelo Vasco. Não me surpreenderia se o Ryan ainda chegasse como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Está a poucos gols, né, do Caio Jorge e do Arrascaeta, que são os artilheiros da competição. Então, se o Ryan continuar marcando gol todo jogo, provavelmente daqui a pouco ele estará lá entre os artilheiros do Brasileirão. Então esse é o provável time titular do Vasco para enfrentar o Bragantino no Nabi Abichedi.
É um jogo difícil, complicado, porque não tem partida fácil no Campeonato Brasileiro, mas o Bragantino não vive um momento assim tão bom e o Vasco vem em um momento iluminado, onde as coisas vêm dando certo, o time vem jogando bem, o time está extremamente confiante. Então, se o jogo é dentro de casa, se é fora de casa, o Vasco costuma jogar hoje, né, nesse momento da mesma maneira. Então eu acredito no Vasco então ser dominante. É claro que o Bragantino vai tentar pressionar o Vasco, mas é aquilo. Na medida que o Bragantino pressiona a saída de bola do Vasco e tenta pressionar lá em cima, deixa espaço lá atrás. E se o Ryan, Andrés Gomes, esses jogadores principalmente, tiverem condições de mano a mano com a bola dominada contra a defesa do Bragantino, pode ser um convite ao prazer para o Vasco marcar gols. Se o Bragantino vier com a linha alta, deixar espaço e o Ryan conseguir atacar bem essa última linha, pode ser que o Vasco ganhe o jogo aí, tá? Mas eu acredito em um Vasco tentando também ser dominante com a posse de bola. O Vasco vai ter muita possibilidade de jogadas pelas laterais, com o Andrés Gomes, com o Paulo Henrique juntos, com o Piton e com o Nuno Moreira, que também sempre é uma boa combinação, e com o Felipe Coutinho comandando essa equipe. O cara que aparece aqui atrás para construir, é o jogador que aparece por dentro também para ajudar na saída de bola, é o jogador que aparece lá no meio de campo, intermediário ofensivo, que também aparece na área às vezes para marcar gols. Eu acho que o torcedor do Vasco está muito confiante com o momento que vive a equipe, até porque o Vasco hoje ainda tem uma possibilidade de banco de reservas. Entre o Matheus França, consegue manter o nível do time, entre o David, consegue manter o nível do time, esses caras sendo decisivos também. Agora vai ter o Gumora novamente já disponível no banco de reservas. Então é um Vasco que vem crescendo como grupo, como equipe, e que pode sair novamente com os 3 pontos e cada vez mais colar nesse G6 do Campeonato Brasileiro, que pode virar G7, quem sabe até G8. E é isso. Espero o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. E cara, assiste o nosso pós-jogo aqui também e deixa o seu palpite para essa partida. Pós-jogo, assim que terminar a partida, eu vou postar aqui no canal para vocês o pós-jogo da partida, trazendo as nuances táticas do jogo. E é isso, ficou nessa, abração do Francisco, com nós, fui!